Quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já quero te pedir a inscrição neste canal. Vamos lá, me ajude a chegar a 3.000 inscritos, o seu joinha e depois um comentário. Amados, vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, retomando um pouco o Evangelho, porque ontem nós celebramos a transfiguração do Senhor e demos um salto na sequência do Evangelho segundo Mateus. Vamos nos recordar que Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães, mostrando o poder que Jesus tem. Jesus andou sobre as águas, mais uma vez, mostrando que, sendo Deus, ele tem poder sobre a realidade física, então ele é capaz de, inclusive, caminhar sobre as águas, mas principalmente em ajudar uma pessoa que está necessitada. Quando Pedro começou a afundar, Pedro disse: Senhor, salva-me. Então Jesus o tomou pela mão. Hoje, Jesus Cristo leva os discípulos a Cesareia de Filipe, uma região onde havia muito sincretismo religioso, muita bagunça religiosa. Talvez seríamos nós que somos católicos ou outras pessoas. Alguém vai no catolicismo, depois enjoa, vai na igreja evangélica, que vai no espiritismo, que vai na umbanda e que depois vai no protestantismo de novo, que é budista, acende uma vela para todo mundo, porque tudo serve. Às vezes é católico, mas fica participando de outros grupos separados. Então, são pessoas que misturam a religião com tudo. E é neste contexto de bagunça que Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos: que dizem as pessoas sobre o Filho do Homem? Então eles vão dizer, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, Elias ou algum dos profetas. Ou seja, meus irmãos, as pessoas dizem tudo sobre Jesus. Mas aí vem a pergunta de Jesus aos seus discípulos e para nós. Ele pergunta: E para vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Eis que Simão toma a palavra e diz e responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma que Pedro é feliz por ter respondido daquela forma, porque não foi um ser humano que revelou, mas foi a graça do Pai. Então Jesus faz a promessa da fundação da nossa igreja, da Igreja Católica. Então Jesus diz para ele que ele é Pedro e sobre esta pedra ele construirá a sua igreja e faz a promessa que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Na sequência, meus irmãos, Jesus Cristo então começa a dizer que, apesar de ele fundar uma igreja, dele ser o Messias, dele ser o Filho do Deus vivo, dele ser aquele que veio para nos salvar, que a sua salvação passa por um caminho de cruz.
Jesus anuncia que ele vai morrer, que ele vai sofrer muito e que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E então chega esta parte do evangelho onde eu quero me concentrar com vocês, onde Pedro, tomado por um sentimento de zelo, ele quer afastar Jesus do seu caminho. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor. É o cuidado de alguém que ama outra pessoa. Imagine você diz para sua esposa, para o seu esposo, ou até para os seus pais: vou a Goiânia, mas lá em Trindade vai ter um grupo de pessoas me esperando. Lá eles vão me bater, eles vão me esfolar, eles vão cuspir em mim e depois vão me metralhar, vão dar tiros em mim. Você que ama esta pessoa e dizer que isso não te aconteça, você não vai. Mas acontece que aqui, meus irmãos, tudo na vida de Jesus é meio salvífico. Então, o caminho da cruz é necessário para Jesus nos salvar, e é necessário para aquele que quer ser salvo. Queridos irmãos e irmãs, a nossa cruz pesa, e eu sei que pesa. Você tem cruz, eu tenho a minha cruz, as minhas cruzes. Mas nós não podemos abandonar essas cruzes. Nós precisamos ressignificar a cruz. Jesus Cristo, quando olhava para a sua cruz, ele não via um instrumento de tortura, mas ele via um instrumento de amor. Mas, padre, isso diminui a dor dele? Não, a dor era a mesma, ele doía, sentia todas as dores possíveis e inimagináveis que alguém poderia sentir. Mas ele via através desta dor a nossa salvação. E é por isso que depois dessa chamada de atenção de Pedro, onde ele diz, Deus não te permita tal coisa, que Jesus vai repreendê-lo dizendo, afasta-te, vai para longe, Satanás, vai para longe, Satanás. No original está escrito, se coloque atrás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, toma o seu lugar, eu que sou Deus, eu que sei os meios de salvação. Ocupe o seu lugar, fique atrás de mim, porque atrás de mim é o lugar do discípulo. E Jesus vai dizer para ele, tu és para mim uma pedra de tropeço. Opa! Pedro, Simão, ganhou o nome de Pedro porque Pedro significa pedra, a pedra da fundação da igreja, e que agora está se tornando a pedra de tropeço de Jesus. Amados irmãos, quantas vezes também nós, que fomos constituídos sacerdotes, pai, mãe de família, coordenadores de pastoral, pedras sobre as quais Jesus Cristo quer fazer a evangelização, que o Senhor quer construir em cima de nós também, pontes para que outras pessoas possam viver o que Ele quer nos dar. E muitas vezes nós, padres, mães, pais, casados, casadas, coordenadores de pastorais, somos pedras de tropeço na vida de alguém, afastando pessoas da igreja porque nós somos ranzinzas, nojentos, mesquinhos, faladores, fofoqueiros, mexeriqueiros. Tomemos cuidado para nós não nos tornarmos pedras de tropeço. E se estamos sendo pedra de tropeço, existe algo errado em nós, que Jesus Cristo vai dizer. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus. Quantos de nós somos padres, irmãs, pais, mães, coordenadores de pastoral, membros de pastoral, e não pensamos as coisas de Deus? Ou não pensamos como Deus pensaria, mas sim as coisas dos homens. Somos padres, mães, coordenadores, membros de pastoral, catequistas, cantores, membros dos coroinhas, das mães que oram pelos filhos, da liturgia, mas temos a cabeça mundana. Meus irmãos, pensar as coisas de Deus, esse é o nosso objetivo. Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos práticos do contraste entre pensamento do mundo e como seria pensar as coisas de Deus para que nós possamos refletir um pouco. Vejamos, 3 exemplos práticos. Na vida familiar, pensamento humano, pensando as coisas do mundo, as coisas dos homens e como seria o pensamento de Deus. Na vida familiar, pensamento humano, eu tenho que estar sempre certo. Não posso ceder meu orgulho. Não posso ceder. Meu orgulho vale mais do que a paz dentro de casa. Como seria o pensamento de Deus? É melhor perdoar do que viver em conflito. Amar é renunciar o próprio ego para salvar a sua família. Por exemplo, um casal que discute por coisas pequenas, o pensamento manda ganhar a briga, ganhar a todo custo. O pensamento de Deus manda ganhar a pessoa, ganhar a reconciliação por meio do diálogo e do perdão. Segundo, no trabalho, pensamento humano seria: o importante é ganhar mais, subir de cargo, nem que eu passe por cima de alguém, subir de cargo a todo custo. E o pensamento de Deus seria: meu trabalho é um serviço, meu trabalho é um meio de santificação, meu trabalho é um lugar de eu ganhar o sustento para minha casa, é uma forma de cooperar com o bem comum, de dar testemunho de honestidade, que eu sou cristão. Ou seja, por exemplo,
Em vez de mentir para conseguir vantagem, a pessoa escolhe agir com justiça. Isso é o pensamento de Deus, mesmo que isso atrase o seu crescimento na empresa. Terceiro, na fé pessoal. Um pensamento mundano e humano diria: eu vou à igreja quando dá tempo. Se sobrar tempo, faço as minhas orações de forma rápida, né? Deus entende. O importante é não ter problemas, o importante é ter uma fé. O importante é acreditar em alguma coisa. E o pensamento de Deus seria: Deus é prioridade na minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vou dedicar tempo para Ele. Na minha pastoral, se eu sou catequista, entender um pouco mais. Se sou da música, compreender um pouco mais. Se sou padre, compreender um pouco mais. Meditar as suas promessas matrimoniais. Meditar a sua promessa quando você batizou seus filhos, de trazê-los para a igreja, de educá-los na fé da igreja. Ou seja, esse é o pensamento de Deus. Mesmo que seja preciso renunciar a outras coisas, eu vou tirar tempo para Deus. Por exemplo, em vez de colocar a oração no resto do dia, quando você está cansado, não dá conta de mais nada, a pessoa organiza a agenda para começar o dia com Deus. Veja, meus irmãos, algumas formas de mudar o pensamento. Daí você poderia me perguntar: Padre, como que eu faço para mudar o meu pensamento, para pensar as coisas de Deus? Primeira coisa, medite a sua palavra. Como que você vai conhecer o pensamento de alguém se você nunca leu sobre essa pessoa, se você não dedicou tempo para entender o pensamento dele? Então, ler a palavra de Deus vai me permitir entrar na sua lógica, que é o que ele ensina. Junto com isso, os ensinamentos da igreja, que é o prolongamento da palavra de Deus. Segundo, olhe para a sua cruz e aprenda a ver na sua cruz esta ponte de salvação, e não somente como um meio de tortura, porque é pesado sim, mas veja nisso a ponte para a sua salvação. Terceiro modo, deixe o Espírito Santo agir em você. Reclame menos e reze mais. Peça ao Espírito Santo que te ilumine. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos deixar de pensar as coisas do mundo, as coisas como os homens pensam, para pensar as coisas de Deus. E aí nós vamos entrar na lógica do próprio Deus na nossa vida e vamos de fato compreender o projeto de salvação que Jesus tem para cada um de nós. Amém! Queridos, muito obrigado pela sua presença. Hoje a homilia ficou um pouco maior, espero que tenha ajudado muito. Deixe aqui nos comentários uma frase que te chamou a atenção. Senhor, me ajude a pensar as coisas como o Senhor. Senhor, converta o meu coração, abençoe minha família, deseje um bom dia, peça a bênção, faça uma oração. Eu leio seus comentários, fico muito agradecido pela ajuda de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha. Tudo isso é muito importante para este canal de evangelização crescer cada vez mais. Hoje é quinta-feira, então em Bom Jardim, em Baliza, 18 horas, nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Estamos todos convidados aqui em Bom Jardim. Eu vou cantar, tocar algumas canções para nos ajudar nesta meditação. Na sequência, Bom Jardim às 19 horas, teremos a Santa Missa e em Baliza a oração do Terço dos Homens. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.